Então, doença da alma. Vamos lá. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Daria para a gente acabar a palestra aqui, não daria? Fonte de todos os vícios. Será que é verdade? E foi refletindo em cima dessa frase que eu fiquei pensando como a gente poderia abordar o assunto. Fonte de todos os vícios. Se a gente pensar em cada momento da nossa vida, em cada situação que a gente erra, nós vamos perceber que o egoísmo esteve presente. Porque eu quis do meu jeito, da minha hora, da maneira que eu quero. A minha maneira é a correta, a do outro um pouco importa. Eu estou na frente. Sabe, a gente chega em casa morrendo de fome, e em casa mora um monte de gente, faz de conta, né? Eu abro a geladeira, tem um bife. Lógico, eu cheguei primeiro, eu vou comer o bife. Aí eu acabo de comer o bife, eu penso assim, nossa, mas agora, o pessoal que chega aí come um ovo. Não que o ovo também não seja gostoso, eu adoro um ovo, mas você não dá nem a chance da pessoa, né, chegar junto com você e falar assim, vamos fazer um mexido de ovo com carne, assim, beleza, né? Todo mundo come carne e ovo junto. Não. Você chegou na frente, você tem o direito de estar na frente e comer o que você bem entende. Daí depois você vai pensar no outro. A gente não faz isso? Agora, isso é uma coisa boba que eu estou falando, né? Da comida. Só que isso está enraizado na gente em quase todas as nossas atitudes. Kai Barchuto, ele nos dá uma regrinha, olha só. Olhar para si mesmo. Hoje eu não trouxe nem a minha caneta. Nem a caneta vai funcionar. Olhar para si mesmo em primeiro lugar. Isso é egoísmo. Isso para quem faz, né? Tô falando, lembra que a gente sempre fala do pessoal lá da rua, não é da gente, né? Mas vamos pensar em alguém que faz isso. Agir em benefício próprio acima de tudo. Será que a gente age assim? Voltar os interesses para o epicentro do seu eu. Isso é ser egoísta. Se a gente se enquadrou em qualquer uma dessas frases, qualquer atitude nossa, nós somos egoístas. Mas eu sou egoísta só de vez em quando, mas é egoísta. Eu não sou egoísta todos os dias, mas é egoísta. É a razão, é a base, é a origem de todos os nossos vícios. Essa doença é grave? É uma pergunta. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral obsta, essa palavra é pouco usada, né? Mas é a cópia lá do obsta, ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo, coragem porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que vencer os outros. E aí continua, esse trecho está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Monstro devorador de todas as inteligências. Vocês já pensaram? Monstro devorador de todas as inteligências. Será que o egoísmo faz isso com a gente? O egoísmo nos deixa cegos. Ele nos deixa cegos. Eu sou mais importante. Eu estou na fila e eu dou um jeitinho de passar um para trás e eu passo para trás. Eu estou na fila, tem a fila hoje lá dos idosos, das pessoas com necessidades especiais. Eu fico ali de olho naquela fila. Não tem ninguém na fila, eu já quero aproveitar daquela fila, não é assim? Mas e como a gente educa os filhos? Menino, deixa de ser bobo, rapaz.
Você está sendo bobo. Você tem que pegar logo na frente. Vai logo, pega na frente dos outros. O que você está fazendo? Né? Você tem que logo passar na frente. Pega em primeiro lugar, depois você deixa os outros pegar. Se der, você pega. A gente não educa assim as crianças? Nós ficamos passando essa questão do egoísmo em cada atitude. Se o filho chega em casa, brigou. Brigou, você já fala assim, mas você bateu nele? Você não quer saber nem por que ele brigou. Você quer saber quem ganhou. Até nisso a gente é egoísta. Se alguém chega e fala para mim, eu quebrei o dedo. Olha lá, quebrei o dedo. Eu vou falar assim, mas eu já quebrei todos os dedos. Até para doença eu sou egoísta. Eu quero ser mais doente do que a pessoa que está doente. Eu estou com uma dor no joelho. Você não sabe o meu, eu vou ter até que operar, mas está terrível meu joelho. Vocês nunca escutaram a conversa assim? Reclama para alguém de uma dor para você ver. A dor do outro é maior. Ele é egoísta até na dor. É egoísta na dor, nas necessidades, na fila, na conversa. Se alguém vem desabafar com você, nossa, minha família está... Tinha um rapaz que ele fazia atendimento fraterno lá no centro, ele parou de fazer porque a gente convidou ele a parar de fazer. Porque a pessoa chegava para ele contando as histórias do dia a dia da pessoa que estava lá desabafando com ele, né? Nossa, estou com um conflito na minha família, sei lá, eu estou separando da minha esposa e tal. Eu já tive 2 esposas, rapaz, isso é assim mesmo, tá? Ele sempre explicava ou conversava com a pessoa falando dos problemas dele, mas sempre era pior do que a pessoa. Aí eu perguntei para ele, falei, você acha que é maneira de abordar? A pessoa vem aqui para falar, não para você ficar falando os seus problemas para ela, né? Não, mas eu estou mostrando que o problema dela é simples, o meu era mais complicado. Fraterno. Ele fala assim, o meu fardo é tão pesado, o seu está leve. Vai embora, não reclama. Era a tentativa dele, mas será que dá certo isso, gente? Vocês já viram alguém fazendo isso? Nós não, né? Claro, lembra que a gente sempre aqui fala do pessoal lá da rua, a gente não faz isso mais. Nós já somos quase santos, já estamos num nível evolutivo superior. Vamos para frente. Em Obras Póstumas, Kardec fala assim, por que doença da alma, né? Qual a causa do nosso egoísmo? O egoísmo e o orgulho nascem de um sentimento natural. O instinto de conservação vem de uma lei de Deus. Nós queremos nos conservar. É uma lei de Deus. Todos os instintos têm sua razão de ser e sua utilidade, porquanto Deus nada pôde ter feito inútil. Ele não criou o mal. O homem é quem o produz, abusando dos dons de Deus em virtude do seu livre-arbítrio, contido em justos limites. Aquele sentimento é bom em si mesmo, a exageração é o que o torna mau e pernicioso. Então nós temos uma lei de Deus para nos conservar. Nós viemos com essa lei, está lá no nosso íntimo, no nosso espírito gravado. Temos que nos conservar, temos que proteger o nosso organismo, temos que manter a nossa vida. Só que a gente exagera. Então tem gente que fala assim, não, eu preciso guardar dinheiro para sobreviver. Aí ele quer guardar muito mais dinheiro do que de verdade ele precisa. Ele, naquela necessidade que ele criou para ele de se conservar com o dinheiro, ele começa a juntar dinheiro cada vez mais. E aí, através desse egoísmo da posse do dinheiro, com certeza se alguém tem muito, outro tem pouco. Porque se ele guardasse o necessário para ele viver e viver bem, tudo bem, mas não. No Livro dos Espíritos tem uma pergunta, enquanto vai haver pobreza no mundo? A resposta dos Espíritos, enquanto houver o mal rico. Então não quer dizer que vai deixar de ter uma pessoa rica, com posse. Mas ele não pode ter o sentimento mal com o dinheiro. O dinheiro não pode ser para ele algo que atrapalhe tanto a vida dele quanto do outro. Ele tem que usar do dinheiro para gerar empregos, para criar oportunidades para aqueles que não têm oportunidade. Então, quando a gente imagina aqui que a exageração é que o torna mal e pernicioso, em tudo na vida.
E se toda a base dos nossos vícios está o egoísmo, toda vez que a gente exagera no egoísmo, a gente cai em erro. E o egoísmo, às vezes, por exemplo, eu participo de muitas reuniões de grupos, né? A gente está bastante tempo no espiritismo, então você é convidado para fazer um monte de coisa. Aí, nesses grupos, tem aquela pessoa que ela quer ter a ideia. Ah, eu tenho uma ideia. Aí, muito bem. Aí, a ideia dele é votada, perdeu a ideia. Depois de 30 dias, você tem uma nova reunião, e alguém outro ali da reunião dá a mesma ideia. Mas ele coloca a ideia de uma forma diferente. E outra, as pessoas já pensaram 30 dias naquela ideia que até então ninguém tinha pensado, e de repente, quando o outro coloca a ideia aceita. Aí aquele primeiro que deu a ideia, ele fala assim, não, mas essa ideia é minha. E é capaz dele voltar contra. Só porque não foi ele que deu a ideia. Isso eu vejo acontecer constantemente. E eu já fiz isso. Não estou falando só dos outros, não. A gente cai, é uma armadilha o egoísmo. A gente cai nela de vez em quando. Então a gente tem que falar assim, poxa, eu estou aqui. Eu estou num grupo, aqui no centro. Qual que é o objetivo do centro? É o bem do centro. Não o meu bem pessoal. É que o centro vá para frente. Então se eu de repente encontrar alguém aí, um palestrante, que pode fazer a palestra no meu lugar, e pode ser até melhor do que eu fazendo a palestra, por que que eu... Não, mas eu faço palestra aqui há mais tempo, você vai embora. Tchau. Será que a gente não faz isso? Um dia eu vim aqui fazer palestra, o seu Laerte, ou eu, alguém fez uma confusão, o Alex já tinha chegado aqui na frente, o senhor lembra? E o Alex já estava aqui. Aí eu cheguei, aí ele falou, mas e agora, a palestra é minha ou sua? Né? Ficou uma situação assim, né? Eu falei, não, você já tinha, você chegou primeiro, então a palestra é sua. Fica tranquilo, vai embora. O Alex é meu amigo. Vou embora, ele faz a palestra, tá em ótimas mãos. Né? Ah, mas... Não, mas o seu Laerte não podia ter errado. Nossa, vim lá de Piracicaba aqui, ele erra a palestra. Isso acontece. Eu já esqueci de fazer palestra. Na agenda, estava marcada a palestra, não fui, mas não fui com consciência de não ir, não tinha palestra aquele dia na minha cabeça. E aí no outro dia a pessoa ligou para mim, e dando dura, né? Puxa vida, ela ficamos esperando você não veio, né? Aí vem o egoísmo, né? Daí o que eu respondo para o cidadão, né? Falei, engraçado, né? Hoje, para o senhor reclamar que eu não fui, o senhor achou meu telefone. Ontem, para me lembrar que eu tinha palestra, o senhor não achou, né? Mas veja, o egoísmo, ele sai da boca da gente. Porque ele sempre me ligava, esse senhor, um dia ou dois antes da palestra. Isso aí a gente acostuma, né? Aí ele não me ligou, eu também não lembrei, não olhei a agenda, aquelas correrias da vida, né? A gente tem que trabalhar, tem um monte de coisa na cabeça, foi embora. Mas aí, na resposta, o que eu tinha que ter feito naquela hora? Ficar quieto. Eu estava errado. Eu faltei. Então, se eu falasse para ele, não, o senhor está certo, o senhor me desculpe, eu realmente faltei. Que dia eu posso fazer novamente aí? O senhor me dá uma outra oportunidade aí, eu vou me desculpar, vou fazer uma nova palestra. Não tem como eu voltar atrás e fazer ontem, mas para frente marca um outro dia que eu faço. Mas não, a gente não consegue ficar quieto, né? A gente já quer ter razão até quando está errado. Vamos para frente. Entre os vícios, qual o que podemos considerar radical? Isso aí está lá no Livro dos Espíritos, pergunta 913. Já o dissemos muitas vezes. O egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Olha quantos textos que nós estamos lendo falando da mesma forma, em livros diferentes. Mais um. 915. Sendo o egoísmo inerente à espécie humana, não será um obstáculo permanente ao reino do bem absoluto sobre a terra? É certo que o egoísmo é o vosso mal maior, mas ele se liga à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra e não à humanidade em si mesma. A humanidade não nasceu para ser egoísta.
Nós não nascemos para ser egoísta. Deus não nos criou egoístas. Nós nos tornamos egoístas por exagero da lei de conservação. Eu quero me preservar, então eu destruo tudo. Nós fomos num aniversário de criança, tem aqueles balões que enchem de balinha dentro, assim, depois estoura para a criançada. É um absurdo, né? Parece que a criançada é um monte de bicho, assim, para comer aquelas balinhas. Mas tudo bem, vai lá, é diversão de criança. Quando estourou aquele balão, tinha criança de várias idades, né? Então, como veio bastante bala perto de mim, eu já dei uma passada de mão, porque eu sabia que ia ter criança que não ia ter bala. Então eu falei, eu vou catar, aí eu dou uma olhadinha. Quem está sem bala, eu vou dividindo, né? E juntei as balas. Nisso, um menininho começou a chorar já. Porque ele não tinha conseguido pegar uma, né? Aquele monte de moleque mais esperto que ele, quando ele chegava perto na bala, o outro já passava a mão nele. Então eu já ia na direção dele para dar bala. Um dos meninos grandes pegou até um copinho para encher de bala, pegou o copinho cheio de bala e deu para ele. Menino de 5 deu um potinho de bala para um menino de 2. Eu falei, mas olha que bonito, uma criança de 5 anos. Essa criança está sendo educada para isso, porque vai da nossa educação. Aí eu e a Flávia, nós falamos para a mãe dele, falou, olha, sabe o que seu filho fez? Ela falou assim, mas ele é assim. Os outros meus filhos não são. Eu falei, pronto, a educação não foi. Foi a educação que ele veio de outra vida. Do pai e da mãe não foi, porque ele aprendeu sozinho aquilo lá. Em uma outra encarnação, ele aprendeu que não devia ser egoísta. Os outros não são. Eu não sei se ela chamou os outros de esperto e ele de bobo. Ou ela, nessa ela não percebeu, mas ela falou, eu não eduquei assim. Ele saiu torto, certo, não sendo egoísta. Então, o egoísmo é algo que está inerente em nós. Quando a gente vê uma atitude que não seja egoísta, a gente até fica surpreso. A gente fala assim, nossa, essa pessoa não foi egoísta, que bonito, né? É um processo. Faz favor. O egoísmo, quais são os sintomas do egoísmo? Agora vamos ver quem que está egoísta aqui. Vocês vão fazendo a autoanálise, no final a gente pergunta de 0 a 10 quanto que é egoísta. É uma estatística que a gente tem que levar embora daqui, tá bom? Vocês têm que ser verdadeiros. Sabia que tem um centro espírita que ele faz um processo de reforma íntima desse jeito? Tem um caderninho de reforma íntima. Então você vai escrevendo o que você fez de bom e mal. Uma vez cada 10 dias você ganha uma nota na sua reforma íntima, se você está indo bem ou mal. Eu falei, nossa, isso aí não dá certo, né? Mas essas coisas vão inventando, né? Então Isaías Claro, no livro Depressão, do Clarim, ele fala o seguinte, o egoísmo leva a criatura a fixar-se em si somente e querer todas as vantagens e benefícios exclusivamente para si, ou primeiramente para si, sem qualquer cogitação para com as necessidades do próximo. Os egoístas colocam a felicidade no que possuem ou detêm, e diante da perda ou da simples possibilidade de perder o objeto amado, são arrastados à desesperação. Será que é isso mesmo? Olha como a gente é egoísta. Eu vi um caso na Bahia, o menino de 18, 19 anos tinha comprado o primeiro carro dele. Quando ele foi sair do lugar lá, 4, 5 marginais lá, falaram que dá o carro. Montaram no carro, tiraram ele do carro. Quando o carro foi sair, o menino foi e pulou na frente do capô do carro. E eles saíram com o carro e ele foi indo, tentaram balançar o carro para ele cair do carro, ele não caía, pararam o carro, deram um tiro nele e foram embora. Mataram o rapaz. Olha a loucura nossa pelo egoísmo como vai. Isso aí é posse demais do carro. Ele estava lutando contra 5 bandidos que não tem o que perder. Ah, mas coitado, ele comprou o carro com sacrifício. Tá bom. E a vida dele? Olha que atitude mais louca. Pular na frente do carro, grudar na frente do carro, o carro em movimento, você não desgruda porque o carro é meu. Tem um outro caso que eu vi outro dia que esse é engraçado. Foi o Divaldo que contou. O Divaldo vem com umas histórias boas, né? Diz que tinha um amigo dele que andava... Sabe aquelas capangas antigas assim, que o homem usava muito, né? Aquelas bolsinhas assim? Ele andava com aquela capanga, tudo que a coisa dele importante estava ali dentro da capanga. E não soltava para nada.
Aquilo lá fazia parte do corpo dele. Aí o Divaldo chegou para ele e perguntou assim: meu amigo, e se alguém chegar para você e falar assim, a bolsa ou a vida? A bolsa eu não dou. A bolsa eu não dou. Mas, meu amigo, olha o que você está me falando. Você não dá a bolsa, você perdeu a vida. Não, isso aí não é problema meu, eu não dou a bolsa. Quer dizer, a pessoa fica até cega. O cara está armado, ele fala para você, a bolsa ou a vida? A bolsa eu não dou. A bolsa não dou. Vai morrer. E o cara vai levar a bolsa do mesmo jeito, então que vá a bolsa. Olha como que a gente fica cego por esse tal de egoísmo. É uma coisa muito... A posse que a gente tem das coisas é meu. Né? A bolsa é minha. Anda com menos coisa valorosa ali dentro, né? Anda só com o necessário, vai andar com tudo que é importante ali dentro, deixa umas coisinhas guardadas. Mas era capaz de ter medo de deixar em casa e alguém pegar. Então vai comigo. Mas ninguém pega. Tira a minha vida, mas a bolsa é minha. Né? É uma coisa sem noção do que ele está falando, mas é tão cego por aquilo que ele não consegue pensar de outra maneira. Hamed, no livro As Dores da Alma, ele fala assim, ó, a consequência do egoísmo. Qual que é a grande consequência do egoísmo? A insatisfação. Porque deseja ter sempre mais e isso não tem limites. Vazio existencial, incapacidade de se relacionar, repressão dos sentimentos de amor e de fraternidade, e a inconsciência de uma vida interna e eterna. O medo de perder o que possui leva à desconfiança em relação aos amigos e conhecidos e ao isolamento. Olha que coisa terrível. A gente faz isso com o egoísmo. Tem casas que a gente vai por aí, para você entrar... Outro dia eu fiquei até com medo. Eu visito muitas casas, no meu trabalho, né? Eu cheguei numa casa, bom, entrei. Então tinha uma porta com uma guarita ali na entrada. Então, primeiro, de abrir a primeira porta, eu tive que me identificar, tirar foto, aquele monte de coisa. Uma casa. Aí eu entrei a primeira porta. Fechou o portão. Tinha outro portão na frente. Então eu fiquei fechado num quadradinho. Portão atrás, o portão na frente. Veio um segurança me revistar. Eu estava indo a trabalho lá. Eu falei, não, você não vai colocar a mão em mim, rapaz. Ô, que isso? Abre que eu vou embora. Não preciso fazer a visita. Aí ele falou, não, é norma aqui, então realmente o senhor não vai entrar. Eu falei, tá bom, abra que eu estou indo embora. Aí eu estava junto com o dono da loja que eu estava fazendo a visita. Aí o dono da loja falou assim, não, Alain, deixa, Alain, bobagem. Né? Aí eu falei, tá, faz essa revista aí, né? Não tenho nada escondido aqui, pode fazer a revista. Revistar. Abre outro portão, vai um segurança com a gente até na casa que a gente ia falar com o proprietário da casa. Quando chega na casa, não tem maçaneta a porta, é lisa. É com senha. Aí eu falei, Jesus amado, eu vou entrar aí para sair depois. Mas vamos lá. Aí eu só escutei alguém mexendo atrás, era o zelador da propriedade. O único que tinha senha, os funcionários não tinham senha. Abriu a porta, eu entrei, bate a porta. Lá de dentro também não tem maçaneta, só a senha. Falei, caramba, olha onde que eu estou entrando. Aí entramos no escritório do cidadão, mesma coisa, senha. A hora que eu sentei ali, eu estava extremamente desconfortável. Porque eu fiquei pensando, se eu tiver que sair correndo daqui, não sai, né? Não sai. Não, você está morto, não sai. Não tem o que fazer, eu estou preso. Então, olha só a loucura da pessoa onde vai. Ou tem muita preocupação mesmo, né? Ou é um bandido muito sério, porque normalmente para se prender tanto assim, deve ser coisa muito complicada, né? Mas é o nível que chega a nossa loucura pelo egoísmo da posse das coisas. Como o Espiritismo pode ajudar? Ou vamos falar alguma coisa que alivie um pouco a nossa alma, né? Qual é o meio de se destruir o egoísmo? De todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar é o egoísmo, porque se liga à influência da matéria, da qual o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pode libertar-se.
tudo concorre para entreter essa influência, suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material, e sobretudo com a compreensão que o Espiritismo vos dá quanto ao vosso estado futuro real e não desfigurado pelas ficções alegóricas. Na leitura do texto do começo, nós estamos falando de Cristo. E eles estavam justamente falando como Cristo andava pela terra, sem nada, sem posses. Ele morava de favor na casa do Pedro, ele caminhava até a praia para falar com as pessoas, ele não tinha mais do que o necessário. Muitas vezes ele se ausentava das refeições para ficar rezando com Deus. Os apóstolos às vezes tinham que insistir muito para ele pegar um pedaço de alguma coisa para comer. E ele só foi Jesus, né? Só nos trouxe tudo isso que nós estamos falando. Só nos trouxe esse exemplo todo de amor. Por que a gente precisa mais do que isso para viver na Terra? Porque a gente é menos do que isso. Então a gente quer compensar o que nós não temos de evolução dentro do nosso coração, mostrando que a gente tem capacidades de ajuntar capitais, de ajuntar propriedades, para mostrar que de alguma forma eu sou melhor do que o outro. Mas eu não consigo ser simples. Eu não consigo me desapegar da matéria. E o egoísmo ele se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material. Então, se eu não enfraquecer essa minha busca pela matéria incessante, eu não desenvolvo a minha vida moral. Eu não tenho tempo para isso. Eu trabalho muito para ganhar muito dinheiro, então eu não tenho tempo. O Espiritismo bem compreendido, vamos pular essas aqui, senão eu não vou conseguir acabar. Pula mais essa. Esse texto inteiro, eu comecei a ler, era a pergunta 917 do Livro dos Espíritos. E é de Fenelon essa mensagem, é uma mensagem muito bonita e é um resumo muito bacana sobre o egoísmo, né? Vamos ler só o finalzinho. É a esses, sobretudo, que possuem essa virtude que está aberto o reino dos céus. A eles, sobretudo, está reservada a felicidade dos eleitos, pois em verdade vos digo que no dia do juízo, quem quer que não tenha pensado senão em si mesmo, será posto de lado e sofrerá no abandono. Nós vamos passar a vida pensando em nós? Não podemos fazer isso. E a quem mais é dado, mais será cobrado. Eurípides Barçanufo, para nosso alívio, construiu no plano espiritual um sanatório dedicado especialmente aos espíritas desencarnados. E eu não estou brincando, não. E lá ele construiu, pedindo a Jesus que ele permitisse que ele construísse esse sanatório, porque depois do desencarne dele, ele começou a ver que os espíritas que ele convivia na Terra, quando desencarnavam, ficavam em estado de loucura, porque entravam em choque de tudo que eles conheciam na teoria e não viviam no dia a dia. Aí chegava no plano espiritual, ficava meio perdido, meio sem saber para onde ir. E aí Eurípides falou, não, vamos criar um sanatório. Olha o nome. Então ele recebe ali nós, espíritas, que não conseguimos viver a vida moral ainda elevada, que a gente tanto lê, tanto escuta. E mas nós recebemos muito, e vamos ser cobrados por isso. Aí ele recebe a gente num sanatório. O sanatório é um hospital de pessoas que têm problemas mentais. Então nós vamos estar com um conflito mental muito grande do nosso espírito e vamos precisar ficar internado lá até poder receber uma alta, que vai saber quando vai ser. Vamos para frente, por favor. Por onde começar? Se renovando intimamente. É recomeçando. Nossa, Alain, até agora eu fui egoísta. Para então. Começa amanhã a não ser mais egoísta. Muda alguma coisa. Abre mão de alguma coisa. Muda a maneira de você tratar o outro. Né? Se renova diariamente. Faça esse processo. Mas é lá dentro do seu íntimo. Nós temos que nos renovar. Tratai todos os homens da mesma maneira que gostarias que eles vos tratassem.
Aconteceu um episódio, domingo nós fomos ver uma palestra do Divaldo lá em Araras. Aí nós fomos almoçar, e a minha mulher falou para mim, guarda minha bolsa no porta-mala do carro. Esses negócios não dão muito certo, né? Aí eu fui guardar a bolsa. Quando eu fui, eu olhei para a rua, olhei para lá, olhei para cá, não tinha ninguém. Eu guardei a bolsa, fechei o porta-mala, vem vindo um rapaz. Eu olhei para o cidadão, falei, eu vou abrir o porta-mala. Abri o porta-mala, peguei a bolsa e falei, leve a bolsa. Não vou deixar a bolsa mais. Por causa da bolsa vai estragar o carro. Leva a bolsa. O rapaz passou e ficou olhando para trás, ficou olhando para trás. Eu falei, vem. Aí eu fiz uma oração. Falei, rapaz, você acabou de ser uma palestra espírita, olha o pensamento que você está do cidadão. O cidadão era um ser complicado mesmo. Aí ele virou e veio na minha direção. Falei, tá vendo? Fez a oração, agora aguenta. Eu entrei em sintonia com o mais alto, né? Você não me paga um prato de comida? Não pediu dinheiro. Aí isso me pega na hora. Prato de comida, coitado, ele está com fome. Aí eu falei, onde você mora? Na rua. Aí começamos a conversar, chama Flávio. Gravei porque minha mulher é Flávio. Flávio, Flávio, não, vamos lá, eu vou comprar comida para você assim. Aí fomos conversando. Mas por que você mora na rua? Você não tem família e tal, e tal, 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 tal. Aí chegou lá, a senhora do restaurante, eu pedi para ela montar um marmitex para eu entregar para ele, porque ele não ia entrar, não iam deixar nem ele entrar no restaurante. Aí ela falou, não, a gente não faz marmitex, mas para quem que você está querendo marmitex? Porque ela viu eu conversando com o moço, né? Eu falei, para o moço lá. Falou, não, eu dou comida para ele sempre. É que ele já tem algum probleminha mental, então todo mundo que vai entrar aqui, ele pede comida. Pode ficar tranquilo que eu todo dia dou almoço para ele. É verdade? É verdade. Posso ficar tranquilo? Pode. A hora que eu saí, está lá o almoço me esperando. Eu falei, ai, e agora? E aí? Veio assim, e aí? Eu falei que eu ia dar, né? Eu falei, olha, aquela senhora você conhece? Conheço. Ela falou que te dá comida todo dia. Ela dá, mas eu tenho que pedir para alguém pedir para ela. Ah, então tá bom. Então eu pedi para ela. Ah, você pediu? Pedi. Ah, então agora ela vai me dar. Aí ficou tranquilo, sentou lá. Né? Então, assim, já deve estar com algum probleminha mesmo. Mora na rua, sei lá o que acontece com ele. Talvez use alguma droga, sei lá mais o quê. Então a gente tem que tratar, porque a gente às vezes, quando vê uma pessoa daquele jeito, suja na rua, a gente fala assim, olha o estado desse aí, eu nunca que ficaria desse jeito aí. Será que não? O que pode nos levar a morar na rua? Eu não faço a menor ideia. Mas pode ser que alguma coisa nos leve a uma situação dessa. E como que a gente vai querer ser tratado? Então, trate todos como você gostaria de ser tratado. Esse é o princípio. Eu fiquei armado contra ele e é um coitado menino que estava ali querendo... Quando eu conversei com ele sorriu para mim já. Aí eu falei que eu era espírita, ele também disse, também sou espírita. Eu falei, mas que bacana, onde você vai? Você frequenta algum centro? Ah, eu vou lá no centro lá que tem do Saião lá. Eu falei, que bacana. Eu tenho uns amigos lá, você conhece o Luiz? Não, não conheço. Você conhece alguém lá? Não, de nome eu não conheço. Mas você vai lá mesmo? Vou. Ah, continua indo então, hein? Não, tá bom. Então, você vê uma pessoa simples, precisa de uma conversa. A gente pode fazer isso. Se cada um que encontrar com ele conversa, daqui a pouco alguém até arruma algum trabalho para ele, tira ele daquela situação, muda a situação. Mas e o nosso egoísmo? Não, eu estou bem vestido, ele está mal vestido, eu estou limpo, ele está sujo, eu tenho dinheiro, ele não tem, então ele não é nada. Será que a gente trata os outros assim? A gente tem que pensar. A terapia eficiente para tão terrível flagelo é o altruísmo. Nós já falamos aqui o que é o altruísmo. Vocês não lembram mais, né? Eu vou falar uma coisa, é duro, viu? De vem, fala, insiste, mas não adianta nada, Luiz. É o contrário do egoísmo. Olha que simples, estava a dica hoje, não estamos falando de egoísmo. Ah, você falou? Parabéns, serviu para alguém. Temos que ser altruístas. Diz Allan Kardec no Evangelho que o egoísmo ele pode ser suprimido por um egoísmo maior, que é o altruísmo. Aí eu li isso aí e falei assim, mas que coisa mais contraditória, né? E aí eu fui tentar ler o resto do texto, olha só que interessante. Se a gente for tão egoísta que quer cuidar de todo mundo, a gente é altruísta.
Né? Então, o exagero do egoísmo, quando eu quero que o meu egoísmo resolva a vida de todo mundo, alimente todo mundo, que eu cuide de todo mundo, eu sou altruísta. Eu vou ser mais... Eu quero dividir as coisas. Então, o contrário, o terrível flagelo é o altruísmo. Por desenvolver os sentimentos superiores que defluem da razão e do discernimento, ampliando as possibilidades de crescimento interior de cada um no rumo do infinito. Nós temos que ser altruístas. Altruístas não é sair dividindo tudo que você tem. É colocar tudo que você tem a serviço do próximo. Na hora necessária, no momento certo. E preservar o que você acha necessário para você. Beleza. Mas é dividir o que está sobrando. Agora, como que eu aprendo isso? Como que eu vou aprender? Faz favor. Me reeducando, olha, novamente Jesus. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Olha como Jesus repetia isso. Não é que você vai perder a sua vida, você vai jogar a sua vida fora. É que você não vai viver só por você. Você vai viver pelo próximo. Agora imagina se todos nós, eu estou vivendo por vocês todos, cada um daqui vivendo por todos, a vida fica fácil. A gente já não vai brigar tanto. Eu vivo pelo próximo, então eu não tenho que brigar com o próximo. A minha vida é o próximo. Agora, como eu vivo por mim, pelo meu umbigo, pela minha casa, pelo meu carro, pelo meu trabalho, pela minha família, o que não é meu, eu sou egoísta, claro, não é meu. O que é meu, não divido, não dou. Faz favor. Tratamento. Amar. Esse é o tratamento. Amar. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres em relação ao próximo. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo também. E aí a gente poderia falar da seguinte maneira, que para a gente educar os homens, nós temos que começar pelas crianças. Parabéns para todos que trazem aqui os filhos. Aqui a evangelização tem bastante criança. Pelo número de pessoas que tem aqui, tem bastante criança lá. Porque eu vou em centros que tem 3, 4 vezes mais pessoas sentadas aqui, 3, 4 crianças atrás. Por quê? Nós temos que dar pequenas tarefas às crianças dentro de casa. Coloca a sua roupa suja lá no seu lugar, guarda a sua bolsa, tira o seu sapato e põe lá. É sua tarefa. Precisamos doar brinquedos, roupas em bom estado com a criança junto. Precisamos participar de eventos filantrópicos beneficentes junto com a criança. Nós vamos fazer pastel. Eu vou ajudar, mãe. Vai ajudar. Tem que participar. Se temos animais domésticos, definir um tempo para a criança, cuidar dele. Olha, você que vai limpar o cocô do cachorro. Você quer ter um cachorro? Beleza, você vai limpar o cocô do cachorro. Mas meu filho não vai limpar. Por que não vai limpar? Você que vai limpar então? Mas ele que quer ter o cachorro, por que você que vai limpar? Ele tem que entender que ele está participando de um lar. E ele tem que fazer a parte dele. Propor fazer o balanço do dia, no final do dia, antes de dormir. E aí, meu filho, minha filha, como que foi seu dia? Foi tudo bem? O que você aprendeu hoje? Como que você acha que foi seu dia? Você foi legal com todo mundo? Você foi chato com alguém? Você tem como pedir desculpa para a pessoa que foi chato? Você agradeceu aquilo que a pessoa fez para você? Você foi gentil com alguém? Quantas pessoas você foi gentil hoje? Começa a fazer a criança pensar. Contemplar a natureza. Olha que árvore linda, olha as flores que estão ali. Olha esse pôr do sol, que maravilhoso que é esse pôr do sol. Olha a lua que está hoje. Olha a chuva, que beleza. A criança vai começar a somar essas coisas que você está falando. Da onde vêm essas belezas? De Deus. Então Deus cuida de nós? Cuida. Se Ele cuida da árvore, da planta, da chuva, da água, do sol, Ele cuida da gente. E ele vai se sentir protegido por Deus. Porque ele vai entender a beleza de Deus quando ele distribui a sua presença, as belezas naturais. É levar o filho para ver um campo, uma exposição, não precisa gastar dinheiro para você entreter uma criança.
Você tem que criar neles uma vontade de conhecer as coisas. Lá em Piracicaba tem muita exposição de quadros, tem de cartoon, tem de... Todas as exposições a gente vai levar a nossa filha. Vai lá, leva, ela olha, vê o quadro, gosta. Gostou desse quadro? Não gostei. E desse você gostou? Ah, esse eu gostei. Por que você gostou? Você está fazendo a criança ser educada. Tem que conseguir gostar de uma música, tem que gostar de uma arte, tem que gostar dessas coisas. É o culto do belo e do bem. Nós temos que criar isso na criança. E evangelizar os filhos pelos exemplos. Não adianta você falar para o seu filho 10 vezes, não sobe aí, não sobe aí. Na primeira hora que você precisa trocar a lâmpada, você sobe ali. O que acontece? Fala, mas meu pai é engraçado, fala para eu não subir e ele sobe. Exemplo, evangelizar pelo exemplo. Cura do egoísmo. Haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Não. Todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem, mas demoradamente. Porquanto, como já da outra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Então, assim, ninguém está condenado ao egoísmo eterno. Nós podemos mudar isso. E aqui eu vou deixar uns desafios. A gente está chegando no final. Uns desafios, pequenos desafios, para a gente deixar de ser egoísta. Então, no trânsito, a gente tem que respeitar o sinal, a faixa, a velocidade. Esse mês que passou, eu tomei 3 multas. Mas tudo por coisa boba, assim. Era para estar 90, eu estava 92, era para estar 80, eu estava 84. É uma fábrica de multa que está por aí, mas o que vai fazer, né? Mas eu podia ter, eu tirei o pé, senão eu não estava naquela velocidade. Isso aí foi tudo em estrada. Mas não tirei o suficiente, então toma a multa. Então aí eu vou reclamar do trânsito. Eu estou errado. E olha que eu não tomava multa há anos, mas no mesmo mês foi logo 3. Aí eu já falei para minha mulher que eu vou passar uma para ela, porque eu vou ficar sem carta, né? Eu falei, eu vou passar uma para você. E ela aceitou. Então, eu sou um vendedor que viajo. Se eu ficar sem carta, eu estou quebrado. No ambiente de trabalho, na escola, no centro espírita, nós precisamos fazer mais que a obrigação. Olha só fazer mais que a obrigação. Minha obrigação é vir aqui, ficar sentado escutando o cidadão falar, não falar ao mesmo tempo que ele, umas obrigações assim, né? Mas o que eu posso fazer mais? Posso ajudar alguém? Posso servir alguma coisa? O que eu posso fazer? E acha alguma coisa para fazer. Nós temos que achar alguma coisinha que a gente possa fazer. Aquele papelzinho aparece porque eu já passei da hora de falar, então aí já vem Na família, você perguntar para todo mundo da família, como foi seu dia? Para todo mundo. Você está bem hoje? Como foi seu dia? Como está sendo seu dia? Com os vizinhos, oferecer um pedaço de bolo, um pedaço de pão, ou só uma visita. Sabe, uma coisinha boba assim que a gente faz com facilidade. Cria em volta de você uma atmosfera de amor. Com os mais necessitados, atender sempre com um sorriso. Aí vem a pessoa, você vê que você nem sabe o que ele vai pedir para você, você já enfia a mão no bolso, já pega lá R$1, R$2, dá, já sem olhar o rosto, para ver se ele vai embora. Quer dizer que você está pagando para ficar em paz? Será que é dinheiro que ele quer? Ou será que ele quer o dinheiro desse jeito assim? Dá um sorriso. Ô, meu amigo, bom dia. Ou eu estou com fome, estou com isso, com aquilo. Você quer comer? Tá, então eu vou te dar comida. Não, beleza, o que eu quero. Pronto. Ele vai sair muito mais feliz do que se você fizesse aquilo lá com o dinheiro. Com a natureza, eu chego na minha casa, eu posso lá aguar as plantas. Quando eu estou aguando as plantas, eu estou lá vendo a plantinha, estou entrando em contato com a natureza, estou tendo um contato com a água. Eu começo a participar das coisas, com pequenas atitudes. Mas são desafios, por quê? Porque talvez amanhã vocês lembrem de 1 ou 2. Até a semana que vem não lembram de mais nenhum. Isso aqui é uma coisa para a gente colocar no nosso dia a dia.
todo dia, em todas as ações. Então Paulo, o apóstolo, lá no Livro dos Espíritos, ele nos fala: esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita que pertençam. Nunca corte a corrente do amor. E para a gente encerrar, nossa, passou da hora aqui. Eu vou contar uma historinha, já passou da hora mesmo, mas 1 minuto passou da hora também. Essa historinha é para fechar, para a gente ficar com ela na cabeça. Uma senhora estava dirigindo um carro num local escuro, perigoso, complicado, com índices de criminologia alto, quando, com tempo de chuva, fura o pneu do carro dela. Quando fura o pneu do carro dela, ela percebe que o carro está difícil dela dirigir, ela encosta o carro no acostamento e constata que o pneu está furado. Ela nunca havia trocado um pneu. Ela tenta pegar o telefone celular, não tem sinal. Não tem como ligar para ninguém. Nesse momento para um carro velho, todo quebrado, desce um cidadão todo sujo e fala para ela: a senhora está precisando de alguma coisa? Ela já ficou tremendo de medo, assustada. Ela olha para ele e furou o pneu. A senhora deseja que eu troque? A senhora tem aí as ferramentas, a roda reserva? Tenho sim. A senhora pode abrir, por favor, o porta-mala, então? E ela já pensou: vou abrir o porta-mala, ele me joga lá dentro e me sequestra. Não, está aqui a chave, abra lá. Aí ele pega a chave, vai lá, abre, troca o pneu para ela. Tranca o porta-mala, devolve a chave para ela. Olha, agora a senhora vai embora, que aqui não é um bom lugar para uma senhora ficar parada sozinha aqui. Esse é um lugar perigoso. A senhora vai embora agora, por favor. Aí aquilo deu um alívio nela, né? Falou assim: nossa, olha que monstruosa que eu fui pensando dele. Como eu posso lhe compensar? O senhor aceita um pagamento que eu possa lhe pagar? Aí ele falou: aceito sim. Quanto o senhor deseja? Eu falei: não desejo dinheiro nenhum. Eu só desejo que a senhora nunca corte a corrente do amor. A senhora faça por alguém alguma coisa no momento que a senhora achar que essa pessoa precisa, como eu estava achando que a senhora precisava. E aí a senhora vai ter pago a mim. Mas não deixe de fazer. E aí ela sai de lá, meio feliz, meio aliviada, tal. Anda uns quilômetros, encontra um posto de gasolina. Falou: vou tomar um cafezinho, porque estava toda molhada, frio. Ela entra na lanchonete, uma senhora já de 8 para 9 meses para dar à luz, já bem gorda, toda inchada. Ela olha para a moça, ela fala assim: nossa, mas você não podia estar trabalhando? Mas a moça, com um sorriso no rosto, fala: mas eu preciso. O que a senhora deseja? Mas, minha querida, você tinha que estar em casa. Ela falou: mas meu marido está no hospital. Se eu parar e pegar licença maternidade agora já, eu vou ganhar muito pouco, eu não consigo cobrir todas as despesas. Então eu tenho que trabalhar até a hora que nascer. A hora que nascer, daí eu vou ser obrigado a dar uma paradinha. Mas eu tenho que trabalhar. E simpática: mas o que a senhora deseja? Eu vou trazer um café quente para a senhora, porque eu estou vendo que a senhora está molhada, e trouxe umas toalhas de papel para ela se secar um pouco. Ela falou: ela precisa. Fuçou a bolsa dela lá, ela tinha R$2.000 na bolsa. Pegou os R$2.000 e escreveu um bilhetinho: acabei de ser auxiliada na corrente do amor. E nessa corrente do amor estou te deixando o que eu tinha no bolso, o que eu tinha na minha bolsa. Guarde para suas necessidades, que são muito maiores em dinheiro do que as minhas. Você não me deve nada, não se preocupe. Mas um dia você vai fazer o bem a alguém no momento oportuno. E foi embora. Largou o bilhete, o dinheiro lá na mesa e sumiu sem nem deixar a moça contestar aquilo. Será que dá para a gente fazer isso na vida? Será que a gente consegue criar essa corrente de amor em torno da gente? Perceber a pessoa que tem uma necessidade maior do que a gente pode ajudar? Será que a gente pode fazer isso? Então, além dos outros desafios todos que eu passei, eu vou passar mais esse. Que a gente possa criar para nós essa corrente de amor. Pelo menos transmitindo o que nós falamos aqui hoje para outras pessoas.
passa para outras pessoas. Conversa com outras pessoas. Ah, Alain, eu não sei falar que nem você. Provavelmente vai estar filmado isso aqui, não está? Vai estar lá na internet, então você vai ver uma palestra. Passa a palestra. Esses dias eu fiquei todo feliz com o Luiz. Ele falou assim, Alain, tem uma moça, filha de um amigo, é isso mesmo, Luiz? Que vai casar. Eu gravei a sua palestra do Alex, que é casamento e filho, para ela ver. Eu falei, olha que legal, está passando para frente. Porque a gente fala aqui num grupo pequeno. Agora, se cada um daqui falar para mais um, essa é a corrente do amor que a gente pode fazer com aquilo que a gente sabe. E não custa nada fazer isso. É muito pouco, é só ter boa vontade. Vocês me desculpem o adiantar da hora, mas foi esse problema tecnológico, mas que nós vencemos e que a gente possa estar juntos mais vezes. A próxima palestra vai ser em dezembro. Eu vou falar sobre o Natal em nós. Estou preparando essa palestra, é uma palestra bem bacana. Então, quem puder estar presente, vai receber essa palestra. Tá bom? Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Está dentro do horário, viu, Alain? Não tá, não passou, não passou. Lembremos, qual foi a pergunta que eu fiz no início? O que o Cristo espera de nós? Alain falou tudo na palestra. É só viver nesta busca, estaremos cumprindo os nossos deveres para com a vida e, com certeza, andando na direção de Jesus. Alain, nossa gratidão, assunto bastante oportuno, necessário para todos nós, que valeu a pena. Vamos à nossa prece de encerramento. Contempla-nos, Senhor, com a luz do Teu amor, figurando em cada um de nosso espírito, em cada um de nós próprios, estas verdades tão necessárias para que possamos senti-lo cada vez mais em nós. Mas sempre pedimos, Jesus, fazendo nossas rogativas de que fortalece nosso espírito na busca do bem, conquistando a consciência para que exista a virtude do amor desabrochando em nosso espírito. Pois esta semente, quando o Pai nos criou, ela está em nós, aguardando que nosso próprio espírito a regue com a água viva da caridade, para que esta virtude do amor se desenvolva. Mas sempre aguardamos, Senhor, que junto à Tua permissão estejamos envolvidos com a Tua espiritualidade, orientando-nos a cada instante da vida o passo a ser dado. Mas se aqui Te buscamos em Tuas verdades, é porque estamos desejosos de que estejas conosco. Muito Te agradecemos por estes instantes tão úteis e maravilhosos, e que não falte jamais a Tua paz junto a todos nós. Assim seja.